Bom, meus irmãos, um bom dia para todos nós. É uma alegria a gente estar aqui hoje reunidos, né, na casa de Aura Celeste, na casa de Jesus, né? Agradeço o convite que foi feito, porque é sempre bom a gente ter essa oportunidade para poder estudar um pouco mais, para poder ler um pouco mais sobre a doutrina, ler um pouco mais sobre o Evangelho. O Evangelho é sempre um convite para todos nós, para que a gente possa não só estudar, mas refletir sobre a nossa própria vida. Refletir como nós estamos conduzindo a nossa vida, como nós estamos enfrentando as nossas dificuldades, porque estamos num planeta de provas e expiações e vamos ter dificuldades, né, durante a nossa caminhada aqui, enquanto esse planeta ainda não mudar de degrau, né, para um mundo melhor, que só vai acontecer a partir do momento em que nós formos melhores, né? Não existe mágica na criação divina, não é assim, agora o planeta está ótimo, tem mais problemas, estaremos super bem. Não é assim que acontece, né? Então, nós somos convidados a seguir o caminho do Evangelho de Jesus para promover uma melhoria interna, né, dos nossos corações, para estarmos mais dispostos à prática da caridade, e caridade não só material, mas principalmente a caridade moral. É aquela caridade quando nós fazemos silêncio, quando a gente queria reagir falando, brigando. É a caridade que a gente faz ao compreender a imperfeição do outro, sabendo que nós também temos imperfeições, e não divulgarmos aquela imperfeição. Então, são vários tipos de caridade que nós podemos praticar e que não custa nada para nenhum de nós. Então, é sempre bom a gente ter um encontro como esse, numa casa de amor, numa casa de luz, numa casa em que sabemos que temos aqui vários irmãos da espiritualidade superior nos amparando, nos fortificando, nos orientando. E muitos deles são, sim, anjos guardiães, o que a gente chama de anjos guardiães, e hoje é o tema da nossa palestra. Estudarmos as questões de 489 a 495 do Livro dos Espíritos. Para aqueles que não conhecem o Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro da doutrina espírita, o primeiro livro lançado por Allan Kardec, e é um livro que contém perguntas e respostas. Kardec fez uma série de perguntas aos espíritos que o orientaram para codificar a doutrina, e os espíritos foram dando essas respostas, foram dando essas orientações, e Kardec juntou tudo isso no Livro dos Espíritos e lançou em abril de 1857. Então já tem bastante tempo, mas é cada vez mais atual, né? Então hoje a gente é convidado a refletir sobre essa questão dos anjos guardiães. E antes da gente entrar especificamente nas perguntas, eu gostaria de trazer uma historinha que é contada por Humberto de Campos no livro Reportagens de Além Túmulo. Humberto de Campos é o autor espiritual, então ele ditou essa historinha para Chico Xavier, que fez a psicografia, e ela está nesse livro, Reportagens de Além Túmulo, no capítulo 4, que é intitulado Espíritos Protetores. Então, nessa história, eu gostaria que vocês prestassem atenção em dois personagens. Um é chamado de Jehu, é uma entidade elevada que é convidado a ser um anjo protetor, um espírito protetor de uma outra pessoa encarnada que está reencarnado, chamado Laio. Então a gente vai contar a história desses dois personagens. Eu não vou ler tudo porque é um pouquinho extenso, a gente vai acabar, né, comprometendo muito tempo da nossa exposição, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção em alguns detalhes. Então acontece que Jehu, nas esferas elevadas onde ele habitava, foi comunicado de que um espírito muito caro ao coração dele iria reencarnar. Esse espírito havia sido filho dele em outras vidas, e Jehu acompanhava esse espírito há muito tempo. Esse espírito ele é chamado de Laio na nossa história.
E Laio, como muitos e muitos e muitos de nós, não conduziu bem a sua última encarnação, fez escolhas equivocadas, né? Sofreu bastante. E o Senhor Jesus concedeu a ele uma nova oportunidade de reencarnar para ele refazer, né, tudo aquilo que ele tinha errado, as escolhas que ele tinha, né, se equivocado, como a cada um de nós, né, que estamos aqui nessa oportunidade física, para que a gente possa nos conduzir melhor, para que a gente possa refletir sobre as nossas escolhas, verificar se são escolhas boas, não só para nós, mas também para as outras pessoas. Então Laio estava, né, reencarnando, e qual não foi a felicidade de Jehu quando ele foi comunicado de que ele poderia acompanhar Laio nessa nova oportunidade. Então, um orientador de Jehu, que é o espírito superior, coloca para ele assim: serás seu companheiro constante e invisível. Então, ele seria o companheiro constante e invisível de Laio. Poderás inspirar-lhe pensamentos retificadores, cooperar em suas realizações proveitosas, auxiliando-o em nome de Deus. Mas não esqueças que a tua tarefa é de guardar e proteger, nunca de arrebatar o coração do teu tutelado das experiências próprias dentro do livre-arbítrio espiritual, a fim de que construa suas estradas para o Altíssimo com as suas próprias mãos. Então percebam a orientação que Jehu teve. Ele poderia orientar, inspirar pensamentos, cooperar em algumas realizações, mas nunca tirar das mãos de Laio o seu livre-arbítrio. Então a escolha seria sempre de Laio. Ele poderia apenas orientar. Então Jehu foi todo feliz acompanhar a retomada de Laio a uma nova experiência terrestre, né? Então ele foi cheio de bons sentimentos, cheio de boas intenções, esperançoso de que dessa vez ele conseguiria conduzir Laio, né, ao caminho do bem. Então Laio nasce novamente, né, renasce, e Jehu, desde o seu nascimento, vem acompanhando esse espírito. Então Jehu orienta o instinto materno, ele consegue ajudar Laio nas doenças da infância, para que ele pudesse ter uma oportunidade, né, de ter paz no seu caminho, né, solucionando, ele coloca aqui, né, sustentou de instante o espírito maternal, solucionando de maneira indireta difíceis problemas orgânicos, para que não faltasse os recursos da paz aos primeiros tempos do inocentinho humano. Velou-lhe os sonos, colocou-o a salvo das vibrações perniciosas do invisível, guiou-lhe os primeiros movimentos dos pés, inspirou ao coração materno as necessidades da prece para a idolatrada criancinha. O amigo desvelado acompanhou a escola a fim de restituir-lhe, sob as bênçãos do Cristo, a luz do raciocínio. Então, durante toda a fase infantil de Laio, Jehu foi acompanhando esse espírito que era querido ao seu coração desde muitas encarnações. E aí Laio chegou na mocidade. E aí na mocidade, essa perspectiva de Jehu começou a se transformar. Então Humberto de Campos coloca aqui que, de alma aflita, observou que o tutelado regressava aos mesmos erros de outros tempos. Então Laio começou a tomar mais pé da sua encarnação quando chegou à mocidade, e infelizmente começou a cometer os mesmos erros que ele cometia em outras encarnações. Subtraía-se agora à vigilância dos pais, inventava pretextos desconcertantes, e por mais que ouvisse as advertências preciosas e doces do mentor espiritual, no santuário da consciência, entregava-se vencido aos conselheiros da rua, caindo miseravelmente nas estações do vício. Então Jehu, mesmo com esse início de erros repetidos, ele não se deixa abater.
ele continua orientando o seu tutelado a tomar boas decisões, a escolher caminhos mais seguros, escolher caminhos do bem. Mas como ele recebeu a orientação superior de que ele poderia orientar, mas a escolha sempre seria de Laio. Não obstante os cuidados do mentor carinhoso, Laio procurou o álcool, o jogo e a sífilis, que lhe sitiaram a experiência consagrada por ele ao desperdício. O dedicado amigo, no entanto, não desanimava. Após o esgotamento dos recursos paternos, Geru cooperou junto a companheiros prestigiosos para que o tutelado alcançasse trabalho. Então, até para que ele alcançasse um trabalho, conseguisse um trabalho digno, o mentor dele fez, né, movimentos, inspirou pessoas e lá ele conseguiu um trabalho. Só que quando ele conseguiu esse trabalho, ele começou a reclamar do trabalho. Ele ia para o trabalho, mas criticava o trabalho, criticava os chefes, enfim. A sua postura diante daquela oportunidade, que deveria ser uma oportunidade para o bem, porque todo trabalho digno é uma oportunidade para o bem nosso e de outras pessoas, Laio não teve essa consciência e não escutou na voz da sua consciência as orientações do seu mentor. E aí Laio casou-se e nesse matrimônio nasceram 3 filhinhos. Só que mesmo na experiência do matrimônio, Laio continuou fazendo escolhas equivocadas. Tratava mal a esposa, tratava mal aos filhos e já estava começando a exemplificar para os filhos os vícios que ele tinha. Então, Humberto de Campos diz aqui pra gente: quando viu o infeliz envenenando outras almas que chegavam pela bondade infinita de Deus para a santa oportunidade de serviços novos, Geru sentiu-se desolado e, reconhecendo que não poderia prosseguir sozinho naquela tarefa, solicitou o socorro dos anjos das necessidades. Então, Humberto de Campos diz aqui que o mentor de Laio começou a pedir ajuda, porque ele sozinho não estava conseguindo resgatar aquele espírito encarnado para as sendas do bem. Então ele pede ajuda aos anjos das necessidades, e aí o anjo da necessidade orienta que Laio, deixa eu ver aqui, aí Laio perdeu o emprego, para que ele pudesse refletir na oportunidade que ele havia perdido e pudesse buscar, pelas suas próprias mãos, outra oportunidade. Só que Laio, novamente, fez uma escolha equivocada. Então, Humberto de Campos diz que ele acusou pessoas inocentes, exigiu indenizações descabidas e tornou-se odioso aos amigos de outro tempo. Então, ao invés dele perceber que ele havia desperdiçado aquela oportunidade de trabalho, não agindo da maneira mais correta, ele tomou outra atitude, começou a se queixar, reclamar e entrar em briga com outros amigos que poderiam até conseguir outras oportunidades para ele. Então, o mentor de Laio pediu ajuda aos anjos dos serviços das moléstias úteis. E Laio ficou doente. A enfermidade, muitas vezes, é uma oportunidade que nós temos, né, a doença, é uma oportunidade que nós temos de refletir sobre a nossa condução da nossa vida. Porque não é Deus, muitas vezes, né, não é Deus que traz a doença para a gente. Deus só quer o nosso bem. Mas se nós nos conduzimos de maneira errada, se nós não cuidamos da nossa saúde, né, se nós nos enveredamos, né, pelo vício, pela alimentação incorreta, a gente acaba adquirindo algumas doenças. E adquirindo essas doenças é uma oportunidade da gente refletir sobre a nossa disciplina. Por exemplo, eu tenho um problema de saúde tipo diabetes, né, que é uma doença séria. Se eu fizer, né, aquilo que o médico está me orientando, né, tomar a medicação
se for o caso, fazer a minha dieta, eu consigo manter a diabetes sob controle. Agora, se eu ignoro todas as orientações que o médico me passou, continuo comendo coisas que eu não posso comer, né? Não pratico exercícios, enfim, não faço nenhuma daquelas orientações que o médico me coloca, a minha diabetes vai sair do controle. E aí a responsabilidade é totalmente minha. Não é Deus que fez com que essa diabetes saísse do controle. Então, Laio começou a adquirir várias responsabilidades pelos desvios que a sua vida estava tomando, apesar de todo o trabalho do seu anjo guardião, do seu protetor. E aí o tempo passou e chegou o anjo da morte. E o anjo da morte diz a Jehu: Jehu, chegou a ocasião da tua retirada. A morte decidira no feito pelos seus poderes transformadores, enquanto o guardião recolhia entre lágrimas o tesouro de suas esperanças imortais. Então chegou a morte e levou o nosso companheiro Laio, né, para a espiritualidade. E ela recomenda, né, a Jehu, que é o mentor de Laio, assim: não intercedas por mais tempo. Laio agora me pertence. Conduzi-lo-ei aos meus domínios, mas podes rogar a Deus que o teu tutelado recomece mais tarde outra vez. Então, perceberam que nessa historinha que Humberto de Campos trouxe para nós, qual era a postura de Laio e a postura de Jehu? E os anjos guardiães, eles atuam exatamente assim. São almas que já estão mais evoluídos do que nós, que senão eles não teriam condições de nos conduzir, de nos aconselhar. Então, os anjos não são aqueles seres que a gente costuma ver nas figuras, né, com aquela auréolazinha na cabeça, aquelas asinhas brancas, envolto num couro, né, infantil. Isso aí é mitologia. Os anjos guardiães, na verdade, são espíritos de uma ordem mais elevada, e que tem essa missão de nos conduzir durante a nossa existência. E essa condução, ela é feita principalmente através de conselhos que nos são dados e que nós captamos através da nossa intuição, a partir do momento em que nós estejamos abertos a isso. Então, entrando aqui nas questões que foram propostas para o nosso estudo, na 489, Kardec pergunta assim: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E os espíritos respondem assim: há o irmão espiritual, a que chamais bom espírito ou bom gênio. E a gente tem muitos exemplos disso, né? Chico Xavier e Emmanuel, por exemplo. Emmanuel era o mentor do Chico. Emmanuel era o espírito superior a Chico, em moralidade, em inteligência, e que era o responsável por conduzir todo o trabalho que Chico tinha que fazer enquanto estivesse aqui conosco na Terra, né? E esse trabalho foi maravilhoso, a gente não consegue nem adjetivar esse trabalho de Chico. Foram mais de 400 livros psicografados, e que vieram trazer informações para nós do plano espiritual e orientações diversas que são preciosíssimas para todos nós. Nós temos também Divaldo Pereira Franco, que teve em Joana de Ângeles o seu espírito protetor, o seu espírito mentor, e que também teve uma obra muito grandiosa, uma obra excelente, que também veio nos trazer diversas orientações. Mas não são só os espíritos que trazem missões e que têm anjos guardiões, não. Todos nós temos o nosso mentor, o nosso espírito protetor. Todos nós, encarnados e desencarnados também. Vamos lembrar da obra Nosso Lar, em que André Luiz conseguiu ver o espírito que o auxiliava, né, que era o ministro Clarencio. Ele o auxiliava enquanto ele estava ali numa região de sofrimento, enquanto ele não conseguiu despertar para,
né, a existência de algo maior naquilo tudo, ele não conseguia ver o Clarence, não conseguia escutar, né, as suas orientações. Mas a partir do momento em que ele conseguiu se concentrar e fazer uma pequenina prece, Clarence pôde auxiliá-lo. Então, o nosso espírito protetor, ele está sempre disposto e sempre ao nosso lado para nos conduzir para o bem. Mas o que acontece é que muitas vezes nós agimos como laio aqui da história. Nós nos deixamos influenciar por orientações menos nobres, orientações menos dignas, e nos fechamos para as orientações dos nossos mentores. Kardec continua a questão aqui, né? Que se deve entender por anjo guardião, o espírito protetor pertencente a uma ordem mais elevada. No Livro dos Espíritos, Kardec traz também uma escala espírita para que nós pudéssemos entender, né, de uma maneira bem didática, professor como ele era, né, pedagogo, como são divididos os espíritos. E essa elevação, ela se dá pelo esforço que eles têm em progredir. Então, esses espíritos que recebem essa missão de nos orientar, são espíritos que já progrediram pelo seu esforço, tomaram boas decisões, são mais evoluídos espiritualmente, já têm a disposição da prática do bem, da caridade, e querem, porque nos amam, eles querem que nós também progridamos, que nós também tomemos esse caminho do bem, porque vai fazer bem para nós. Não é que vai fazer bem para ele, vai fazer bem para nós. E os nossos protetores querem nos ver felizes. Além de querer nos ver felizes, eles também têm como missão nos suportar nas nossas provas. Durante a nossa existência terrena, todos nós passamos por provas, por dificuldades. E essa doutrina, né, dos anjos guardiães, ela também nos auxilia a perceber que nós não estamos nunca sozinhos. Apesar de muitas vezes nós acharmos que estamos sozinhos, porque às vezes as nossas dificuldades parecem que a gente não vai suportar. Parece assim que é além das nossas forças, mas a gente precisa lembrar de duas coisas. Primeiro, que Deus não nos dá nada além das nossas forças, nada além do que nós podemos suportar. Lembram da parábola dos talentos? Na parábola dos talentos, Jesus conta, né, que aquele senhor entregou os talentos para 3 servos. Para um servo ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1, de acordo com as suas possibilidades. Então, aquele que recebeu 2 porque ele só poderia trabalhar e multiplicar aqueles 2. Ele não podia receber 5. Ele ia ter dificuldade. Então, Deus nos dá as situações da vida para que a gente cresça. Por mais que às vezes a gente não consiga entender muito bem. E Ele sempre dá essas situações de acordo com aquilo que a gente consegue suportar. Então, esse anjo guardião é sempre um espírito de ordem elevada. Na questão 491, Kardec pergunta assim: qual a missão do espírito protetor? E a resposta dos espíritos é a seguinte: a de um pai com relação aos seus filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. Então, esses espíritos, que são os nossos protetores, eles atuam como um pai. E como é que atua um pai? De forma amorosa, de forma a conduzir o seu filho sempre na senda do bem. Né? Porque um pai, via de regra, né? Eu sei que há pais que, infelizmente, se equivocam nas suas missões, né? Mas não nos cabe julgar, porque o único que tem condições de julgar as pessoas é Deus. É Ele que conhece
o íntimo de cada um. Então ele tem condições de julgar. Mas nós sabemos que, infelizmente, há pais, há mães que se equivocam nas suas missões, não conseguem levar de uma maneira saudável, de uma maneira que deveriam levar. Mas essas pessoas, né, a gente entrega a Deus. Porque a lei divina nos diz que é a cada um segundo as suas obras. Então, cada um terá o seu momento de reajuste com a lei divina. Mas, em via de regra, um pai, uma mãe, eles querem que os seus filhos progridam, que os seus filhos sejam felizes. Quando o filho tem algum tipo de problema, ou na escola, ou cai, ou se machuca, ou tem um problema de saúde, né? Como é que atua um pai e uma mãe? Na proteção, no amparo, na boa palavra, né? Olha, conte comigo, eu estou aqui do seu lado, eu vou trazer aqui, né, uma comidinha para você, eu vou te ajudar, eu vou procurar te ajudar. Então, assim atua o nosso espírito protetor. Ele quer que nós sejamos felizes. E muitas vezes esses espíritos nos conhecem há muitas encarnações. Eles têm um laço conosco de amor sincero, sem máscaras. Porque para esses espíritos, nós não temos máscaras. A gente não esconde nada deles. Porque eles têm condições de saber o que nós fazemos, o que nós pensamos, quais são as nossas reais intenções. Então a gente não consegue esconder nada do nosso espírito protetor. Então, nessa resposta, né, os espíritos dizem a Kardec que os espíritos protetores atuam como os pais. Mas como a nossa história inicial, né, contou de Geru, o nosso espírito protetor nunca vai fazer a parte que nos cabe. Por exemplo, se nós temos o vício da maledicência, né? Eu gosto de falar mal das pessoas, de apontar os defeitos, as imperfeições, como se eu não tivesse nenhuma, né? Então, quando a gente tem o vício da maledicência ou qualquer outro vício que nos afaste da lei de Deus, né? Porque a maledicência, primeiro, ela contamina a nós que praticamos, como todo vício. Depois ela pode atingir o outro, porque é a energia que nós colocamos na palavra e no pensamento. Então, se nós temos esse vício ou outros, o nosso anjo guardião ou o nosso espírito protetor, tá no mesmo, ele vai nos aconselhar através da nossa intuição, através da voz da nossa consciência, para que nós não façamos mais isso. E aí, às vezes, a gente, se parar para pensar, para refletir, nos vem um pensamento assim, pô, não vou fazer mais isso não. Isso não é legal, está me fazendo mal. Muitas vezes esse pensamento é inspirado pelo nosso espírito protetor. É porque a gente não para, sabe, acalmar a nossa mente e dentro de uma prece, por exemplo, a gente parar para ouvir as inspirações que nos vêm do alto. Às vezes um sonho, porque quando nós dormimos, é apenas o nosso corpo que descansa. O espírito não precisa descansar. Então, muitas vezes, é nesse momento que o nosso espírito protetor se aproveita desse desligamento parcial pelo sono para nos orientar, para nos dar a boa palavra, para nos conduzir. Mas a decisão é sempre nossa. Nós recebemos o livre-arbítrio de Deus, todos nós. Então, a decisão de escutar ou não o nosso protetor é nossa. A decisão de nos corrigir ou não é sempre nossa. Na questão 492, Kardec pergunta assim: o espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte e mesmo através de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito.
Então, uma existência hoje que para nós é longa, de 90, de 100 anos, hoje a gente tem visto mais pessoas chegando a 90, 100 anos, né? Graças a Deus. Mas para a espiritualidade, é isso assim, ó. É um instante rápido. Porque vamos lembrar que no plano espiritual nós temos a eternidade. Nós somos espíritos imortais. Nós tivemos um início, Deus nos criou, mas não teremos um fim. Nós não vamos nos destruir. Quando alguém morre, significa que o seu corpo morreu, porque o corpo tem um prazo de validade, digamos assim, né? O corpo não consegue se manter para sempre, mas o espírito sim. Então o desencarne é a morte do corpo, mas o espírito continua. Então esse espírito guardião, protetor, muitas vezes acompanha o seu tutelado no plano espiritual. Porque no plano espiritual também precisamos de orientações, precisamos de inspirações. Né? Os espíritos desencarnados que estão aqui hoje estudando comigo, com certeza, né, têm os seus tutores, os seus mentores, aqueles também que dão orientações para que eles também façam boas escolhas. Estamos todos no mesmo barco. No capítulo 13 do livro Missionários da Luz, esse livro foi ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia do nosso Chico Xavier. Então trata da reencarnação de Segismundo, um personagem chamado Segismundo. E nesse capítulo, quem tiver a curiosidade depois para ler, a gente percebe, né, um companheiro que vai ser o tutor de Segismundo, né, durante a sua encarnação, e ele fica próximo àquela família no período da gestação, auxiliando principalmente a mãe de Segismundo, e depois vai acompanhando Segismundo diariamente até que ele consiga chegar à idade de 7 anos, mais ou menos, que é a idade, segundo a doutrina espírita nos coloca, a idade em que o espírito toma posse mesmo da sua encarnação. Então esses espíritos nos acompanham, né? Como a gente falou aqui agora do Segismundo e como a gente leu na historinha aqui que o Humberto de Campos nos trouxe. Na 493, Kardec pergunta assim: é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Então, assim, ele é obrigado a me proteger, né, a me tutelar? O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou este encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. O que seria, né, essa obrigação para o espírito da nossa história, o Geroux? Na verdade, foi uma missão que ele teve porque o personagem Laio era extremamente rebelde. Para alguns é um prazer quando esse tutelado ele dá ouvidos a essas orientações e consegue fazer escolhas mais saudáveis para si mesmo. Então é um prazer para o espírito protetor, né, fazer a condução, porque aquele tutelado ele não coloca barreiras, não coloca obstáculos, né, para aquelas orientações. Mas aqui nessa pergunta, né, os espíritos colocam que o espírito protetor procura seres, né, tem o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. O que é isso? Não é que só aquelas pessoas simpáticas que vivem sempre rindo, né, de bem com a vida, que tem espírito protetor, não. Não é essa simpatia. Simpatia no plano espiritual, Kardec nos coloca aqui também no Livro dos Espíritos, na questão 301, que a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Então são espíritos afins, são espíritos que já construíram no passado um laço de afeto verdadeiro, sem máscaras, como nós dissemos anteriormente, né? No livro O Sexo e Evolução, de Walter Barcelos, ele coloca assim, que a simpatia é a permuta de afeição sincera, profunda e permanente entre duas almas.
é uma afinidade de ideias, sentimentos e ideais. Então é algo mais verdadeiro, que não se rompe facilmente. Então o nosso espírito protetor, o nosso mentor, ele sempre é um espírito simpático a nós, que nos quer muito bem. Nos quer bem, às vezes, né? O pai e a mãe, para que o seu filho se corrija e chegue, né, num caminho melhor, precisa ser um pouco mais enérgico. Precisa colocar de castigo, precisa, né? E foi o que aconteceu com o Laio aqui na nossa história. Ele precisou perder o emprego, ele precisou ficar doente, mas mesmo assim ele não se corrigiu. E aí Humberto de Campos não conta as condições de Laio depois do seu desencarne, mas com certeza ele precisou se reajustar com a lei divina, porque não há nada que nós façamos contrária à lei de justiça, amor e caridade que não precise de um reajuste, hoje ou no futuro. Nós não vamos saber dessas condições, por isso nós somos convidados a fazer melhor hoje, viver o presente. O passado já foi, e o futuro nós não sabemos como será. Nós só temos o hoje. Então nós precisamos viver o hoje da melhor forma possível. E a gente não sabe como vai estar amanhã. Então esses protetores, eles são espíritos simpáticos. E aí Kardec ainda pergunta assim, né? Ligando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. A gente não pode imaginar que um espírito de uma ordem elevada de evolução, ele vai ter como missão única e exclusivamente nos proteger e mais ninguém. Não é assim que funciona. O espírito não está ali à minha disposição toda vez que eu quiser. Esses espíritos também têm outros trabalhos, também têm outras missões. Os espíritos não ficam ociosos descansando por toda a eternidade. Não é assim. Né? Inclusive a espiritualidade diz a Kardec que isso seria um suplício. O espírito não precisa descansar. Eles atuam como espíritos de ordem mais elevadas, atuam sempre no bem, colaborando com a obra de Deus. Então eles têm outras missões, têm outras atividades, além de nos proteger. Mas eles fazem essas outras atividades de modo menos exclusivo para dar mais atenção para a gente. Então é um amigo íntimo que nós temos e que nós podemos sempre recorrer quando, né, principalmente nós estamos passando por alguma prova, por alguma dificuldade, mas também quando nós estamos nos momentos felizes, nos momentos de equilíbrio que nós também temos. Na questão 494, Kardec pergunta assim: o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente, sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros os substituem. Ou seja, nós nunca estamos desamparados. Nunca estamos desamparados. Quando fizemos esse estudo, nós nos lembramos que o Chico disse que em alguns momentos, Emmanuel, que era o seu mentor, se afastou dele, né, por alguns dias para estudar. Os espíritos também estudam na espiritualidade. Né? E enquanto ele fazia esses estudos, o Chico foi amparado por outros mentores. Ele nunca esteve sozinho na sua missão. E assim acontece conosco também. Se por um acaso o nosso protetor, né, lembrando, são espíritos de ordem mais elevada, espíritos superiores, espíritos mais evoluídos, se eles precisarem se ausentar em algum momento, sempre há espíritos também elevados cuidando de nós, nos orientando, né, nos reconduzindo ao caminho do bem. E aí, gente, nós chegamos na questão 495, que é a última desse grupo, né, que nós estudamos, que é, assim, na nossa opinião, uma das mensagens mais bonitas do Livro dos Espíritos. É uma mensagem que foi ditada por Santo Agostinho e São Luís, a Kardec, durante, né, a sua codificação, durante a organização dessas perguntas do Livro dos Espíritos.
Kardec pergunta assim: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Então, se a gente é rebelde, o nosso protetor se afasta? E aí os espíritos respondem assim: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então, novamente, é a nossa escolha. Somos nós que escolhemos. Se a gente escolher palavras, pensamentos e atitudes que vão nos afastar de Deus, nós não conseguíamos sintonizar com esse protetor. As vibrações do nosso pensamento, a energia que a gente coloca nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, não conseguem sintonizar com ele. Então a gente abre brecha para influências menos felizes, que também estão por aí, né? Então, São Luís e Santo Agostinho colocam aqui para gente: é uma doutrina esta dos anjos guardiões que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão abrupta da montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligam na terra? Então são amigos mais sinceros do que o nosso melhor amigo hoje. Aquele best, sabe? Eles são muito melhores, muito mais fiéis, porque eles nos conhecem profundamente. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, meus irmãos, toda vez que nós estivermos abertos, dispostos, principalmente em um momento de oração, em que a gente se coloca com sinceridade para conversar com o nosso Pai Celestial, em que nós rogamos proteção, agradecemos por tudo aquilo que nós temos, porque nós também temos bênçãos, nós não temos só dificuldades, nós não temos só provas, nós também temos bênção, né? Uma bênção, por exemplo, é estarmos aqui hoje, né? Todos nós podendo, né, sair dos nossos lares, dos nossos locais de origem e estar aqui, para a gente poder parar um pouco na nossa rotina corrida para pensar sobre isso. E isso vai nos ajudar. A hora que nós fizermos a nossa oração, né, que a gente se fechar no nosso quarto íntimo do nosso coração e a gente, né, fizer a nossa prece, que não precisa ter palavra bonita, que não precisa ter uma quantidade assim, né? Basta a gente se colocar com sinceridade, o nosso amigo espiritual estará ali junto conosco para que nós recebamos na nossa intuição as suas orientações. Santo Agostinho coloca assim, e São Luís, né? Interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Então vamos nos colocar realmente como amigos do nosso amigo espiritual, porque ele está esperando por isso. Vamos estabelecer uma relação com eles.
pelo pensamento, né? Nós não vemos, nós não temos essa capacidade de vê-lo ao nosso lado, mas temos que ter a certeza de que ele está conosco. Então vamos nos colocar em pensamento. Meu anjo, meu amigo espiritual, né? Eu estou aqui hoje, estou precisando de um apoio, estou precisando de uma ajuda, não sei o que fazer. Ou então assim, poxa, hoje eu estou muito feliz, aconteceu uma coisa boa comigo, quero partilhar isso. Vamos estabelecer essa relação, né? Uma conversa franca, honesta, como a gente tem com os nossos amigos, né? Aqueles bestes. A gente não conta tudo, não fala tudo, né? Não tem aquela relação que nos faz bem, aquela pessoa que a gente vê, que a gente tem confiança. Esse nosso amigo espiritual, esse anjo guardião, ele é assim e muito mais, porque ele nos ama com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos defeitos, do jeito que nós somos. Ele tem um amor verdadeiro por nós. Então, meus irmãos, para encerrar aqui já esse nosso momento de estudo, no final dessa mensagem, né, Santo Agostinho e São Luís coloca assim: não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco. Então, nossos espíritos protetores não vão ficar assim, ai, lá vem ele falando de novo. Eles não vão pensar dessa forma. Quem pensa assim somos nós. Essa imperfeição é nossa. Então, a gente não precisa ficar preocupado que eles vão ficar cansados das nossas conversas, das nossas preces. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo a que Deus vos impõe, para o que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança e à felicidade eterna. Então, meus irmãos, Deus nos colocou nesse mundo para sermos felizes e para que de nossa parte, dentro das nossas possibilidades, podermos fazer felizes também aqueles que estão em torno de nós. E para que a gente consiga isso, estão ao nosso lado os nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, para nos orientar, para nos suportar, para nos corrigir quando é necessário. Então, que nós possamos estar mais atentos a essas orientações que eles nos trazem. Que nós possamos ouvir mais a voz da nossa consciência, que sempre se faz presente. É nela que está escrita a lei divina e é através dela que esses espíritos tão elevados nos trazem essas orientações para o nosso bem. Então, que Jesus possa nos abençoar, que nós estejamos abertos a essas bênçãos e que nós possamos estar mais atentos às orientações do nosso espírito protetor, para que a gente possa avançar, né, no nosso caminhar e auxiliar aqueles que estejam também ao nosso redor, precisando de nós, porque nós sempre podemos ajudar alguém. Graças a Deus.